Como vocês estão, meus seres humaninhos? Vamos falar de 7 sintomas de que a sua tireoide pode estar acelerada. Isso, pessoal, tireoide acelerada, agitada. E o que é isso em outras palavras? É o hipertireoidismo. Porque nós temos duas doenças na tireoide principais. O hipotireoidismo, quando a tireoide produz pouco hormônio, e o hipertireoidismo, quando a glândula tireoide produz muito hormônio. É sobre isso que a gente vai falar. Fica aí. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos de tireoide, a tireoide ela produz um hormônio que é a levotiroxina, que é o T4, que ele atua em última análise, lógico que ele vai ser convertido em T3, mas ele atua no nosso metabolismo. É o principal hormônio que atua no metabolismo celular. E você vai entender a glândula tireoide como se fosse um volume de um aparelho de som. Se você aumenta o volume, tudo vai ficar extremamente agitado no corpo. Por quê? Porque produziu muito hormônio. E se você reduz o volume, tudo se acalma, tudo fica lento. Por quê? Porque tem pouco hormônio. Então você vai entender que o hormônio da tireoide é como gasolina. Em excesso, muita energia, em pouca quantidade, baixa energia. E vamos para o primeiro sintoma, que eu não gosto de enrolação. O primeiro sintoma é o coração acelerado. Por quê? Porque o hormônio da tireoide, ele acelera tudo. E o coração não é diferente. Por que ele acelera? Porque como todo o metabolismo corpóreo está acelerado, o coração precisa dar conta desse excesso de demanda de energia. Então ele precisa mandar mais sangue para o resto do corpo que está fervilhando de atividade com o metabolismo lá em cima. Então o coração acelera. E esse coração acelerado, pessoal, não é o coração acelerado que você tem quando você vê seu crush, a paixão da sua vida, ou você quer cair, fica com medo e acelera o coração. A gente está falando do coração acelerado continuamente, daquela pessoa que se sente todo o tempo com palpitação, como se o coração estivesse querendo sair pela boca. O segundo sintoma é a perda de peso sem explicação. E pessoal, é perda de peso mesmo. A pessoa emagrece da noite para o dia sem ela estar fazendo dieta, sem ela estar fazendo nada, inclusive até aumenta a fome às vezes, e ela está definhando, está perdendo peso. Se não tiver intervenção, se não começar a fazer o tratamento, a pessoa fica praticamente o couro e o osso. Lógico, junto com os outros sintomas que eu falei e os outros sintomas que eu vou falar. Geralmente eles estão associados. Você não vai achar ele de forma isolada e dizer, é hipertireoidismo. O coração está acelerado, é hipertireoidismo. Não, porque também tem os problemas do coração que podem gerar o coração acelerado. O terceiro sintoma é a ansiedade e a irritabilidade. Pessoal, eu costumo dizer que o paciente com hipertireoidismo ele vai do 0 ao 100 rapidinho. Ou ele pode chorar assistindo uma Malhação, ou ele pode querer matar o marido só porque deixou um prato na mesa. Então, e isso potencializa quem já tem ansiedade, ou gera uma sensação de ansiedade, gera a sensação de irritabilidade, de desconforto. É como se a mente ficasse inquieta. Agora é a hora que eu peço. Pessoal, se esse conteúdo estiver sendo útil, eu sei que a gente está entretido assistindo, esquece de curtir, esquece de seguir, mas isso ajuda muito o produtor de conteúdo. Faz isso enquanto eu estou te pedindo agora. Clica aí. Vamos voltar para o teu vídeo. O quarto sintoma é o suor excessivo e a intolerância ao calor. Ou seja, a pessoa tem mais calor do que o normal. Então você está num ambiente, você está com ar-condicionado, onde as pessoas que teoricamente estão normais não estão sentindo absolutamente nada, e você está com calor devastador, você está com calor absurdo, você está sentindo seu corpo quente. E por que isso acontece? Vocês lembram que eu falei que é como se fosse gasolina? Então, se você tem um excesso de hormônio, você tem um excesso de metabolismo. E o metabolismo, ele aumenta a nossa temperatura corporal, porque o corpo está trabalhando mais, é como se fosse um motor. O quinto sintoma são os tremores de mãos. E é tremor de modo geral, tá, pessoal? E esse tremor também, ele não é um tremor ocasional. Ele é um tremor que o paciente ali fica parado, ele sente que ele está tremendo, ele não consegue se controlar. Ele vai pegar as coisas, é como se ele estivesse nervoso, aquela pessoa que está sobressaltada com alguma coisa. E claro, como eu falei, sintomas associados. Tem pessoas, pessoal, que ela tem o tremor
natural dela, é o que a gente chama de tremor essencial. E essas pessoas, elas até precisam de tratamento por tremor, mas não é porque elas têm hipertireoidismo. Aqui é um conjunto. Então você tem um tremor, tem um paciente que está emagrecendo muito, opa, o coração está acelerado, opa, aí sim a gente já começa a pensar no hipertireoidismo. O sexto sintoma é cansaço e fadiga excessiva. E aí você pode falar, poxa, mas no início tu falou que é o excesso de gasolina, excesso de energia. Mas aí, ser humano, se tu começa a ter um excesso de metabolismo, uma agitação corpórea, o corpo trabalhando 24 horas, porque é hormônio 24 horas, tu acha que você não vai fadigar? Tudo vai fadigar, músculo vai fadigar, o corpo vai fadigar, suas forças vão fadigar. É como se você estivesse na academia 24 horas por dia. Se você malha continuamente, o que acontece com o músculo? Ele sofre estiramento, ele sofre lesão. Por quê? Porque mesmo quando você vai malhar, que você quer que o seu músculo cresça, você tem que ir lá gerar o estímulo, fazer, né, a malhação, mas você tem que deixar o músculo descansar para ele poder crescer. Então ele precisa de repouso. Já o paciente que ele tem o hipertireoidismo, ele não tem repouso, porque aquele hormônio está alto 24 horas por dia. Tanto é que um dos sintomas que o paciente também tem é que, além de tudo, até idas no banheiro é mais frequente. Vocês lembram que eu falei do calor? Por que o cara está com calor em excesso? Porque a temperatura do corpo está maior. Se a temperatura do corpo está maior, é por causa da atividade maior. Logo, aquele músculo ele vai entrar em fadiga. Não só o músculo, até a nossa cabeça entra em fadiga, em exaustão, por causa daquele excesso de informação que a gente está tendo por causa daquela doença. E o sétimo e último sintoma é a alteração do sono, ou seja, a pessoa fica com insônia. O hipotireoidismo, a pessoa fica sonolenta, e aqui a pessoa fica com insônia, porque ela está agitada, ela fica acordada, está tudo agitado. E entendam, pessoal, que esses 7 sintomas são 7 sintomas que eu coloquei nesse vídeo, não quer dizer que tenham só esses, tem muito mais. Mas esses são os principais sintomas relacionados ao hipertireoidismo. E entendam que eles devem acontecer, pessoal, em situações concomitantes. Você não vai pegar um sintoma desse de forma isolada e dizer que a pessoa tem hipertireoidismo. Até mesmo porque os sintomas eles fazem com que a gente suspeite da doença. E aí a gente precisa solicitar os exames para confirmar ou não aquela doença. Confirmando a doença com os exames da maneira correta, aí a gente inicia o tratamento. Vocês conseguiram entender? Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considerem a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, aproveitem a vida com quem faz bem a vocês e se afastem de pessoas tóxicas. Abraço no coração. Fui!